Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo, a professora Thaís, para mais uma aula de matemática. Vocês fizeram a tarefa que eu indiquei para vocês na aula passada? Conversaram com os amigos, entrevistaram os colegas para saber qual profissão eles querem ter quando eles crescerem? Será que você precisou mandar uma mensagem, telefonou para os amiguinhos, conversou pela janela? Ei amigo, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser bombeiro. Ah, que legal! E você, o que você quer ser? Ah, eu quero ser artista. Deve ter sido muito divertido. E vou contar para vocês. Eu também fiz uma pesquisa. Eu conversei com algumas crianças, mandei mensagens, telefonei para os meus sobrinhos e também fiz uma tabela ou um registro, uma lista com as profissões que eles querem ter. Então vamos corrigir o que vocês fizeram? Vamos ver se a lista de vocês ficou parecida com a minha? Então, profissões. A profissão que eu encontrei mais crianças querendo ser quando crescerem foi a de atleta. Então eu coloquei em primeiro lugar na minha lista. Eu já coloco para vocês as quantidades, tá? Outras profissões que apareceram na minha pesquisa foi professor, veterinário, o que é veterinário, professora? É o médico de bichos. Nossa, tem muita criança que tem bichinho em casa e gosta tanto que quer ser médico de bichos quando crescer. Outra profissão que apareceu foi artista. Artista de circo, artista de televisão, cantor, ator de TV, ator de teatro. Outra profissão que apareceu na minha lista foi médico. E cozinheiro. Sabe que essa é uma profissão que tem muita gente querendo fazer, principalmente agora que as crianças, os pais estão em casa e estão cozinhando juntos? Tem muita gente descobrindo que cozinheiro é uma profissão bem legal. Eu vou dizer para vocês quantas crianças escolheram cada uma dessas profissões que apareceram na minha pesquisa. Então foram 5 querem ser atletas, 2 querem ser professor ou professora, 2 veterinários, 1 artista, 1 médico e 3 cozinheiros. Minha pesquisa foi muito legal, eu gostei muito das profissões que apareceram. Será que a pesquisa de vocês ficou bem bacana? Sim? Então, guardem essa pesquisa e quando vocês voltarem a encontrar o professor e os colegas, vocês podem comparar os resultados das pesquisas de vocês. Legal? Que tal? Vamos ver mais algumas coisas sobre pesquisa? Nessa aula, além da correção do exercício 2 da página 75, que foi essa pesquisa, nós também faremos a leitura de uma tabela, tá? E vamos ver também a página 76. Então, nós já vimos aqui, fizemos a correção da tarefa de casa, que estava na página 75. E vocês tinham que ter preenchido aqui, nesse espaço em branco. Agora nós vamos para a página 76, aprender a organizar informações. Vejam, aqui temos uma tabela. Ao realizar uma pesquisa, podemos organizar as informações coletadas em um texto, em uma lista ou
uma tabela. Observe a tabela a seguir com informações sobre alguns animais. Veja, aqui na tabela temos informações sobre animais. Opa. Vamos voltar lá para a telinha dos animais. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Animais. Então, quais são os animais que aparecem nessa tabela? A capivara, o lobo-guará, a preguiça e o veado mateiro. Será que nessa tabela tem informações sobre cachorros? Não tem. Será que tem sobre elefantes? Não tem. Aqui nós temos os 4 animais que têm informações na tabela. Ao lado, nós vemos que fala sobre peso médio, o peso médio de cada animal. Por exemplo, ao lado da capivara está marcado 60 quilos. Ao lado do lobo-guará está marcado 30 quilos. Você pode perguntar, quem que é mais pesado? A capivara ou o lobo-guará? A capivara, ela pesa 60 quilos, tá? Também temos o peso médio da preguiça, que é 5 quilos, e o veado mateiro, que o peso é 25 quilos. Depois nós temos uma outra coluna que fala o tamanho, tá? Então pode ser a altura ou pode ser o comprimento no animal. Temos na mesma linha da capivara, diz de 1 metro a 1,30 metros. Qual será que é a altura de vocês? A minha altura é 1,58 m, então eu sou maior que uma capivara, mas pode ser que você seja mais ou menos do tamanho da capivara, um pouco menor. O lobo-guará tem de 1 metro a 1,45 m. Ele sim tem um tamanho próximo da capivara, mas podem ter lobos-guará que sejam maiores. A preguiça ela é pequena, só tem 60 centímetros. 60 centímetros é mais ou menos isso aqui. E o veado mateiro tem de 1,20 m a 1,45 m. Vejam que a informação sobre cada animal está na mesma linha. E essa tabela ela foi colorida de um jeito que facilita você olhar. Você olha a linha mais clara lá de baixo e todas as informações são sobre o veado mateiro. Se olha a primeira linha, que é um pouco mais escura, são as informações sobre a capivara. O que esses animais comem? Vejam que legal, a pessoa que fez essa pesquisa descobriu até o que os animais comem. Por exemplo, a capivara come grama, folhas e talos de plantas. Já o lobo-guará come pequenas aves, peixes, insetos, frutas e mel. Então, se eles fossem se alimentar juntos no mesmo dia, eles iam comer coisas bem diferentes. A preguiça come folhas, frutas e brotos de árvores. Ela é mais amiguinha ali da capivara, come coisa mais parecida. E o veado mateiro também come gramíneas, que são tipos de grama, coisa que ele encontra no chão, assim, plantas que nascem no chão. E brotos. Brotos são também pequenas plantinhas que ainda estão nascendo, tá? E a última coluna tem informação sobre o tempo de vida de cada animal. Então vejam, a capivara vive de 10 a 12 anos, o lobo-guará 13 anos, a preguiça de 10 a 12 anos e o veado mateiro 13 anos. Veja que todos esses animais, apesar de serem bem diferentes, terem tamanhos diferentes, comerem coisas diferentes, o tempo de vida deles é parecido, diferente do ser humano que pode viver 80 anos, 70 anos, até 100 anos. Então, esses animais têm tempos de vida parecidos, tá? Aqui embaixo faz um resumo da tabela. Cada coluna da tabela apresenta uma informação diferente, mas está organizado. Se eu quiser saber só sobre alimentação, eu vou lá onde diz alimentação e sei sobre todos os animais. Para fazer a leitura correta dos dados, a gente seguimos a linha do animal que queremos,
observar até a coluna em que está a informação desejada. Então, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Essa linha aqui só tem informações sobre a capivara, tá? Então, tudo que está aqui nessa linha é da capivara. E se eu quiser saber o que informação que é, eu olho em cima. Então, o nome do animal, o peso, o tamanho, a alimentação e o tempo de vida. A outra linha aqui, por exemplo, eu quero saber a informação da preguiça. Tá tudo nessa linha aqui. Vamos ver alguns exemplos? A preguiça tem um tempo de vida de 10 a 12 anos, olha aqui, eu olho na coluna tempo de vida, e pesa em média 5 quilos. Outra informação, o lobo-guará se alimenta de pequenas aves, peixes, insetos, frutas e mel. Você veja que eu posso fornecer para alguém alguma informação sobre os animais sem olhar a tabela toda, só olhando a informação que a pessoa pediu, tá? O veado mateiro pode atingir o tamanho de 1,20 m a 1,45 m. Essa tabela que a gente tem aqui no livro tem muitas informações. Pode ser que eu esteja fazendo uma pesquisa, por exemplo, que a professora pediu, que ela quer saber sobre esses animais apenas, por exemplo, o peso médio. A professora disse: Pedro, Cristina, Maria, faz uma pesquisa sobre o peso médio de alguns animais. Você não precisa usar a tabela inteira. Você pode até fazer uma outra tabela que tenha só a informação que você precisa. Eu vou dar um exemplo aqui e vou montar uma tabela apenas com o nome do animal e o peso médio. Só que eu vou propor um desafio. Vejam, não sei se vocês notaram, na coluna onde está o nome do animal, os nomes estão em ordem alfabética. Primeiro a letra C de capivara, depois lobo-guará, que é com a letra L, preguiça, que é com a letra P, e veado mateiro, que é com a letra V. E ali estão os pesos. E o peso de cada um está do lado do nome do animal que tem aquele peso. E que tal se na nova tabela a gente misturasse, a gente colocasse em ordem crescente os pesos dos animais? Eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso, tá? Então eu vou montar uma nova tabela aqui. Vocês aí, se quiserem fazer, podem usar uma régua para fazer a tabela bem retinha. Eu vou colocar aqui o nome do animal e, como eu falei, peso médio. E nós temos 4 animais, então eu vou precisar de 4 linhas. Professora Thaís, mas como que eu vou conseguir colocar em ordem os pesos e não misturar o peso dos animais? Eu vou começar colocando em ordem os pesos. Vou pôr em ordem crescente, então eu tenho que começar pelo menor peso, que é 5 quilos. Então eu vou colocar primeiro 5 quilos. Agora eu coloco o nome do animal. Qual é o animal cujo peso é 5 quilos? A preguiça. Assim, a informação de que a preguiça tem 5 quilos não ficou misturada, ficou certinha. O próximo, que é um pouco maior que 5 quilos, é 25 quilos. Para que fique em ordem crescente, é esse que eu vou colocar a seguir. E qual é o animal que pesa 25 quilos? O veado mateiro. A seguir, um pouco maior que 25 quilos, 30 quilos.
Qual é o animal? O lobo-guará. E por último, o animal mais pesado é a capivara, 60 quilos. A capivara. Pronto. Com base na tabela que eu tinha, eu procurei os dados que eu precisava e montei uma tabela nova só com aquilo que eu preciso. E mais, ficou bem legal porque os pesos dos animais estão em ordem crescente. Qual que é o mais pesado? O que está lá embaixo, a capivara. Qual que é o mais leve? A preguiça, o que está lá em cima. Agora que a gente já aprendeu bastante coisa sobre tabelas, a gente vai poder fazer uma tarefa sozinhos. Como tarefa, nós vamos pegar e fazer a atividade do RA, que quem está usando o livro digital, já a tarefa está na sequência, como eu estou mostrando aqui, e quem está usando o livro impresso pode usar o aplicativo para ver o RA, que é essa atividade aqui, tá? Nessa atividade tem uma tabela mais simples, que tem o tempo de vida dos animais do Zoológico de São Paulo, e estudando essa tabela, vocês vão preencher as frases abaixo de forma correta, tá bom? Então essa é a tarefa para vocês fazerem e que nós vamos corrigir na próxima aula, tá certo? Olha aí. Então, o RA da página 76 é a atividade que vocês vão fazer como tarefa. Obrigada, então, pela atenção de vocês. Estou louca para encontrar vocês de novo na aula seguinte, tá? Um beijão!